ver com o teu momento presente, mas ela também tem a ver com o teu futuro. Eu gostaria de ler com você um capítulo inteiro da Bíblia. A primeira carta de João, capítulo 3, todo ele, do verso 1 ao verso 24. Porque eu gostaria de falar sobre fidelidade a Deus. Discípulos fiéis a Deus. A lei de Deus, né? Discípulos fiéis à lei de Deus. Eu gostaria de compartilhar isso com você, porque num momento como esse, quando a gente está virando de etapa, de ano, enfim, eu entendo que nós precisamos estar preparados, que a gente não pode vacilar, que a gente precisa estar atento, sensível, para a gente não desperdiçar mais um ano, mas a gente aproveitar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E para isso nós precisamos ser fiéis a tudo aquilo que Deus estabelece para mim e para você. E é por isso que eu gostaria de ler e convidar você para meditarmos um pouco nestes versos. A palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, e esse Ele aqui é Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se manifestar, ou melhor, quando Jesus Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra,
nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este. Preste bem atenção na leitura desse verso 23, meu irmão e minha irmã. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, queridos? Seja o Espírito Santo o grande ministro do teu e do meu coração nessa noite. Jamais o homem, jamais a palavra do homem, mas só as palavras de Deus, as palavras de vida eterna. Amém? Queridos, Deus provou o amor dele quando ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e deu para cada um de nós um espírito de filhos por adoção. Quem tem o Filho de Deus tem o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Quem tem o Filho de Deus é considerado estranho neste mundo, estranha neste mundo. Mas, por outro lado, é conhecido pelo Pai que está nos céus. Quem tem o Filho de Deus vive no objetivo de ser cada dia mais parecido, mais semelhante ao próprio Jesus Cristo. Apesar da gente saber que nunca nós vamos ser 100% igual a Jesus, enquanto a gente estiver vivendo neste corpo mortal aqui na terra. Porém, quem tem o Filho de Deus sabe também muito bem que um dia Jesus vai voltar, e de maneira visível ele vai voltar. Da mesma maneira como ele subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, ele vai descer. E naquele dia, nós que temos o Filho de Deus no nosso coração, nós vamos receber um novo corpo. Um corpo glorificado, que eu brincando às vezes eu falo, um corpo 2.0. E nós seremos aí sim perfeitamente do mesmo jeito como ele é. Aleluia. Estamos nesse caminho. Estamos nessa direção. Queridos, com esses versos, a palavra de Deus está nos dizendo que a vida do discípulo de Jesus Cristo, aqui na terra, ela é uma jornada que tem o propósito de seguir a Jesus Cristo e ser cada vez mais parecido com Ele. A vida cristã, a vida do discípulo de Jesus, é isso. É uma jornada nesse propósito, de seguir e ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E essa jornada, ela é definida de uma forma muito simples, como falam esses versos aqui que a gente está meditando nesse momento. É simplesmente ser fiel à lei de Deus, ou aos mandamentos de Deus. E eu quero explicar isso para você nessa noite. O que significa ser fiel à lei de Deus? O que é, de maneira prática, ser fiel aos mandamentos de Deus? A palavra-chave, então,
aqui, queridos, qual é essa lei de Deus? É isso que precisa fazer sentido para nós. Quais são esses mandamentos de Deus? Nós precisamos conhecer para a gente poder viver. Se a gente não souber claramente quais são essas leis, quais são estes mandamentos, nós teremos dificuldade para viver eles. A partir do momento em que Jesus, ele sela uma nova aliança com Deus, quando ele morreu na cruz do Calvário, a lei de Deus passou a não ser mais aqueles 113 mandamentos, aquelas 113 leis ou regras que estão previstas lá no Antigo Testamento. Se você pegar todas as regras ou leis que estão no Antigo Testamento, que Deus ordenou antigamente ao povo de Israel, para o povo de Israel levar essas leis, esses mandamentos ao mundo todo, vai somar um total de 613. Todos eles, que deveriam ser obedecidinhos à risca. Todos eles à risca. É uma lista de mandamentos gigantesca que diz para não fazer certas coisas, para fazer sempre outras coisas. Essas leis, estes mandamentos, elas prevêem um monte de coisas como realizem tais cerimônias, guardem tais momentos, vocês não devem ir a tais lugares, e por aí vai. E o que o povo na antiga aliança precisava era se esforçar, fazer o seu máximo para enquadrar a sua vida, ter a sua vida alinhada com estes 613 mandamentos ou regras que estavam lá. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para cumprir em Jesus todo o mandamento de Deus, toda a lei de Deus. Todas elas foram cumpridas sobre Jesus quando ele pagou o preço pelas leis de Deus na cruz do Calvário. Com o corpo dele, com o próprio sangue dele, Jesus cumpriu nele toda a lei de Deus. Os 613 mandamentos e regras, perfeitamente Jesus cumpriu sobre ele. E queridos, explicar isso é importante porque desde esse momento então, desde quando Jesus cumpriu a lei, desde quando Jesus pagou o preço da lei sobre ele mesmo, na cruz do Calvário, no seu corpo e no seu sangue, desde aquele momento até hoje e até o final da história, o próprio Jesus passou então a ser a nossa lei agora. Hoje, a nossa lei não são mais um punhado de regras, mas sim uma pessoa. Hoje, a nossa lei é a lei de Cristo, e não a lei da velha aliança, porque a velha aliança foi cumprida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, a nossa lei é a lei da vida de Jesus Cristo. E aí a gente vai perguntar para Jesus, ok, Jesus, então na nova aliança que o Senhor selou na cruz, com o seu corpo e com o seu sangue, o Senhor criou a sua própria lei, o seu próprio mandamento. E qual é esse mandamento? Foi por isso que eu chamei a atenção quando nós lemos o versículo 23. O versículo 23 diz, e o seu mandamento é este. 2 pontos. E aqui ele fala 2 coisas. Que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. De uma aliança que era estabelecida no esforço da justiça própria do ser humano pecador, agora é uma aliança que é estabelecida na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. De 613 mandamentos, leis e regras, agora condensados em 2.
crer em Jesus Cristo e amar como Jesus Cristo amou. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. O mandamento de Deus. Pode falar bem forte comigo. O mandamento de Deus é crer em Jesus Cristo e amar como Ele amou. Presta atenção nisso, querido, querida, por favor, porque isso é muito importante. Essa condição radical que é colocada para nós vivermos a lei de Cristo a cada dia nas nossas vidas. Ele fala nesse texto no versículo 10, colocando da seguinte forma: nisto é que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então o verso 10 ele é dedicado a fazer uma diferenciação entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E ele continua dizendo, esse verso continua dizendo da seguinte forma: todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, que não crê e segue a Jesus Cristo, este não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Quando eu estava meditando nesse verso, eu fiquei me lembrando da declaração que a palavra de Deus faz em Romanos, capítulo 13. O verso 8 de Romanos 13 vai dizer assim: quem ama o próximo, cumpre a lei. E o verso 9, na sequência, vai dizer: qualquer outro mandamento que houver, daqueles 613 mandamentos, qualquer um deles, todos eles se resumem nesta palavra. Olha só, todos eles se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o verso 10 de Romanos 13 continua dizendo o seguinte: portanto, o cumprimento da lei é o amor. Quem ama como Jesus ama, já tem cumprido toda a lei de Deus. Queridos, o caminho de Jesus, ele é simples. Jesus veio, obrigado, querido. Jesus veio para simplificar as coisas, é lógico. O caminho de Jesus, por outro lado, apesar de ser simples, ele é radical, ele nos custa tudo. Jesus não está fazendo uma proposta de um novo estilo de vida. Jesus não faz para nós uma proposta de um plus, de uma renovada, de um gás novo nas nossas vidas. O caminho de Jesus, ele propõe que a gente seja nova criatura. Pessoas totalmente novas, nascidas de novo. Então, resumindo isso, nós podemos dizer que o amor de Deus, ele tem um nome. O amor de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Tem até um louvor bem bonito que fala isso, né, no refrão, né? O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. E é isso mesmo, é Jesus. A lei que nós seguimos hoje, ela não é mais um punhado de regras, ela é uma pessoa. Creia nesse amor, creia em Jesus Cristo, ame aos outros, assim como você sabe o quanto Deus ama você. Esse amor que vem de Deus, que é um amor que é sem merecer. Jesus não nos amou porque nós merecemos esse amor. E nós também não devemos amar somente aqueles que merecem esse amor. O amor de Jesus é um amor sem esperar receber nada em troca. Porque é um amor que espera receber algo em troca. Até os filhos do diabo sabem amar esse tipo de amor. O próprio Jesus disse isso uma vez. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse assim: amem os seus inimigos. Olha só, este é o mandamento de Jesus, é simples, mas ele é radical. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem a vocês, para que assim vocês demonstrem que são de fato filhos
do Pai eterno que está nos céus. Então, queridos, como nós lemos neste texto de 1 João capítulo 3, filhinhos, não amemos de palavra e nem da boca para fora, mas de fato, de verdade. Amar como Jesus amou. Esse amor sem condições, esse amor que independe de a pessoa merecer ou não merecer. Porque nós não merecíamos o amor que Jesus teve por nós também, tem por nós também. Mas ainda assim, Ele se deu, Ele pagou o preço por nós, Ele ficou com o nosso lugar, para que nós ficássemos com a vida e a bênção dEle. Discípulos fiéis à lei de Deus, eles seguem o mesmo caminho que Cristo seguiu. E eu gostaria então, diante disso, para que a gente possa pegar todo esse fundamento da lei de Deus, que na verdade é uma pessoa, que é Cristo, que é a lei da vida de Cristo, e trazer isso de maneira prática. E eu consigo enxergar nesse texto pelo menos 4 aspectos práticos da fidelidade a Cristo. E eu gostaria de pontuar esses aspectos. O primeiro deles é a chave espiritual da pureza. O verso 3 de 1 João 3 fala qual é a chave espiritual da pureza. A chave espiritual da pureza é a esperança. Lá no verso 3 diz assim: e todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo. Se tem uma coisa que é uma das orações mais comuns na vida de todo cristão, é pedir a Deus vitória contra as tentações, para não ser derrotado pelo pecado. Todo crente ora por isso. Toda pessoa de bem pede isso a Deus com frequência, com certa regularidade na sua vida. E esse texto deixa para nós uma chave espiritual que parece que não faz sentido. Parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas espera aí. Eu quero vencer a tentação. Eu não quero ser escravo do pecado. E o que a esperança pode me ajudar nisso? E aí, querido, que é muito importante, eu gostaria de explicar. Esperança gera o que nos nossos corações? Esperança gera expectativa. Não é verdade? Se eu tenho esperança, se eu vivo em esperança, significa que eu tenho expectativa de algo que vai acontecer aí pela frente na minha vida. E essa expectativa que tem a ver com Jesus, que expectativa é essa? A expectativa de que um dia, assim como Jesus hoje está presente espiritualmente no meu coração, mas um dia eu estarei com Ele face a face. E para essa expectativa eu preciso estar preparado para me encontrar com Ele. Eu não posso me encontrar com Ele vivendo de qualquer jeito. E eu não sei quando é que eu vou me encontrar com Jesus Cristo. É por isso que toda pessoa que tem esperança no seu coração leva muito a sério a dedicação a buscar uma vida de pureza. A pessoa que acha que Jesus nem existe, que essa história de que Jesus vai voltar é conto da carochinha, a pessoa não está nem aí com o pecado. Ela peca quanto ela quiser, quando ela quiser, como ela quiser, porque ela acha que não vai dar nada, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas a pessoa que tem esperança de se encontrar com Jesus no seu coração, ela sabe, eu quero levar a sério a minha vida, viver uma vida onde, seja lá quando for, mas quando eu estiver face a face com Jesus, eu esteja preparado para me encontrar com Ele. E isso vai ser uma coisa que vai trazer grande alegria e não tristeza ao meu coração. Amém, gente? Faz sentido isso para você? Então, eu gostaria que você repetisse isso comigo. A esperança gera expectativa. E a expectativa vai me levar a estar sempre vigiando. Esse é o primeiro aspecto prático de ser fiel à lei de Jesus Cristo. O segundo aspecto é coisas que estão relacionadas à sabedoria do sistema que governa este mundo. Todo tipo de razão,
todo tipo de justiça, todo tipo de punição que a gente conhece nesta terra, só geram morte, nunca geram vida. Tanto em nós, quanto nas pessoas também. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, queridos, nós queremos com a nossa boca dizer que nós somos de Jesus, que queremos seguir o caminho de Jesus. Mas no nosso viver diário, a gente vive escutando aqueles rios, seguindo aqueles blogs, com aquelas sabedorias, aquelas filosofias limitadas deste mundo, que trazem para nós um tipo de conhecimento que é fraco, um tipo de conhecimento que perece, que só faz mal tanto para a nossa vida quanto das outras pessoas. Mas como essa sabedoria, essa justiça, elas muitas vezes agradam o nosso coração, o nosso ego, a gente se agrada disso e a gente acredita, não, eu acho que isso é verdade, eu acho que eu tenho que viver dessa forma. Mas a gente precisa se lembrar, toda razão, toda sabedoria, toda justiça, toda disciplina deste mundo só gera morte em todas as pessoas. Mas o amor restaura e traz vida. Queridos, agir com amor, você sempre vai fazer a coisa certa. Amém? Eu acredito que a única coisa que a gente precisa crescer é no entendimento do que é o amor de verdade. A gente confunde facilmente amor com paixão. E aí talvez alguns textos da palavra de Deus possam nos ajudar, como 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente. O amor, ele sempre se compromete em agir com o bem. O amor, ele não é ciumento. O amor, ele não é exibido. Quem age com amor, ele não nos leva a gente projetar o nosso próprio nome, a nossa própria imagem. Quem ama de verdade não fala de si próprio. O amor não se conduz de maneira inconveniente. E ele vai falando outras coisas sobre o verdadeiro amor. O amor não se alegra com a injustiça. Então, por mais que eu ame uma pessoa, se ela está caminhando pela injustiça, não tem como eu aprovar o que ela está fazendo, exatamente porque eu amo. Se eu não amasse, eu deixaria ela ir. Nós precisamos conhecer esse verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor que Ele tem derramado sobre os nossos corações, esse amor só restaura e esse amor só traz vida. Ele fala isso no verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Mas eu quero avançar, o terceiro aspecto prático da fidelidade a Jesus. Ela diz o seguinte, não perca um segundo sequer da sua vida com o coração pesado, com a consciência pesada por causa dos seus pecados. Isso daqui você vai precisar repetir comigo. Diga comigo, por favor. Eu não vou perder. Eu já estou desafiando você a abrir a sua boca e profetizar. Diga de novo, eu não vou perder um segundo sequer da minha vida com o meu coração pesado por pecados. Deus é maior do que os nossos pecados. Então, querido, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar em crise com peso na consciência, errei de novo, vai até Ele. Ele não vai te bater. Ele não vai te destruir. Ele não vai ficar com uma cara feia de braço cruzado. Estou decepcionado com você, pecou de novo. Não sei mais se vou olhar na sua cara. Jamais. Jamais. A palavra de Deus promete, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa sempre alcançará misericórdia.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que passar o dia beiçudo, com a consciência pesada, quando você pode viver um dia limpo, com a consciência tranquila? Estragar os seus dias por causa dos pecados, dos tropeços que você comete. Corra logo até Ele, confesse logo arrependido e siga em frente com o coração limpo, aleluia! O versículo 20 de 1 João, capítulo 3, fala: pois se o nosso coração nos acusar, aqui ele está falando sobre consciência pesada. Se a nossa consciência ficar pesada, Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Pergunta aqui: você acha que Deus sabe que você sofre tentações? Sim ou não? Você acha que Deus ama você, apesar de você ser um ser humano que sofre tentações? Então, meu irmão, Deus já sabe de tudo. Por que essa crise? Porque passar dias com o coração pesado. E o pior, pessoas feridas só ferem outras pessoas. Pessoas com a consciência pesada estragam o seu dia, mas elas fatalmente vão acabar estragando o dia dos outros também, ao seu redor. Não precisa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não perca mais um segundo sequer da sua vida com o coração pesado. Amém? Eu quero terminar, citar esse quarto aspecto, como eu disse a vocês, prático da fidelidade a Jesus, que eu colocaria da seguinte forma: se você está buscando viver no centro da vontade de Deus, então ore com mais ousadia. Foi fraco, eu vou falar de novo. Se você está buscando viver no centro da vontade de Deus, então comece a orar com mais ousadia. Para com aquelas orações xoxa, meu irmão. Senhor, tenha paciência comigo. Se o Senhor tiver um tempo para olhar para mim, querido, querida, Ele deu o filho dele na cruz. Você acha que Ele não vai ter tempo para ouvir tua oração? Tem misericórdia. Será que Deus está me ouvindo? Se o compromisso do teu coração é a vontade de Deus, Ele ouve tudo que você falar com Ele. Peça as coisas a Deus com mais ousadia. Peça as coisas a Deus com a consciência limpa, de que Ele mesmo tem prazer de atender aquilo que você está pedindo para a glória dEle na sua vida e na minha vida. Lá no final desse capítulo, os versículos 21 e 22, eles dizem assim: amados, se o coração não nos acusar, então temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Temos confiança. Se você está pedindo algo que é segundo a vontade de Deus, então peça com confiança. Não sou eu que estou dizendo isso, isso não é teologia da prosperidade, isso não é nenhuma ideologia religiosa, isso é a palavra do próprio Deus falando: filho, fala comigo com mais ousadia, bota para fora a tua fé nessa oração. É Ele esperando receber isso, ouvir isso de mim e de você. As nossas orações precisam mudar, meus irmãos. Eu entendo que é o tempo de nós irmos a um nível diferente na nossa experiência de oração. A gente parar de orar como que pedindo a Deus: Deus, eu estou deixando um bilhetinho aqui debaixo da sua porta, quando você tiver um tempo, liga para mim de volta. Ele sempre está com a porta aberta. Temos livre acesso ao Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, que é o corpo de Cristo. Ele sempre está disposto a nos ouvir e nos atender. O problema não está nele. O problema está em mim e em você muitas vezes. O problema às vezes está na nossa incredulidade. O problema às vezes está na nossa timidez. O problema às vezes está na nossa covardia.
O problema às vezes está no fato de que a gente se apresenta diante de Deus não como filhos, mas como escravos. Queridos, o Espírito Santo não unge escravo, ele unge filhos. Ele só unge filhos. O Espírito de Deus é um espírito de filhos e não de escravos. Então não chegue mais, se você tem o Filho de Deus dentro do seu coração, não chegue mais diante de Deus como se fosse escravo. Chegue diante dele como um filho muito amado pelo Pai. Amém, gente? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero pedir para os irmãos lá da comunicação, por favor, soltarem aquele louvor que eu pedi para vocês, um louvor que diz, uma parte da mensagem dele diz assim: coloque suas marcas em mim, Jesus. Jesus, coloque suas marcas em mim, marca a minha vida com as tuas marcas. Eu quero ser como tu és, Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Mas antes de orar, meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar na tua vida agora. Você e eu estamos à beira de um novo ano, que o Senhor está permitindo você e eu entrarmos. Faltam poucas horas para isso. Mas para um novo ano, você precisa mudar a maneira como você vive. Não viva mais como alguém que anda tentando ser melhor do que você foi no passado. Não viva mais como alguém que está tentando provar o seu valor diante das pessoas neste mundo. Isso seria o mesmo que andar para frente, mas olhando para trás. Meu irmão, minha irmã, não dá certo andar para frente olhando para trás. O seu alvo está na sua frente e não atrás de você. O seu alvo é Jesus Cristo. Olha para Ele, ouça as palavras dEle. A palavra de Deus diz: creia. Então, pare de sofrer pelas circunstâncias. A palavra de Deus diz para você viver pela fé. Então, pare de sofrer pelo que você está vendo, mas viva por fé. Viva pelo Espírito de Deus nesse tempo que está se abrindo para você. A palavra de Deus diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e ao próximo como a você mesmo. Então eu quero dizer a você: então ame, meu irmão. Então ame, minha irmã. Ame, não porque você está sentindo que deve amar, não porque você está sentindo vontade de amar, porque você está vendo coraçõezinhos rodando em volta da sua cabeça, porque você está explodindo de amor. Não, ame como decisão. Que essa seja a sua decisão. Eu quero amar como Ele me ama. Resolva ter a atitude de amar, assim como Jesus Cristo decidiu amar você. Oh, meu querido, minha querida, eu espero que você tenha entendido o que é ser fiel a Deus de verdade. Ser fiel a Deus de verdade não tem nada a ver com fazer as coisas tudo certinho, tudo bonitinho. Isso seria lei, isso seria velha aliança, isso já passou, Jesus já cumpriu. Ser fiel de verdade é conhecer alguém, não é fazer alguma coisa. Ser fiel é conhecer alguém, é conhecer a Jesus Cristo dentro do seu coração e confiar nele, e admirá-lo, e segui-lo, e escutar as palavras dele, e imitar a ele, e amar, assim como ele te ama. Pai Santo, Pai querido, precisa acontecer um romper nas nossas vidas. Pai, não nos permita viver mais um segundo, mais um minuto, sem sermos atraídos pelo Teu Espírito a um nível mais profundo, Pai.
Deus, eu oro por um romper nesta noite, meu Pai, sobre a vida de cada um daqueles aqui que ainda não tem uma aliança de verdade com Cristo. Que seja hoje o dia desse encontro. Que seja hoje o dia do novo nascimento. Que seja hoje o dia do milagre, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que são de Cristo, que conhecem a Cristo, que têm a Cristo no seu coração, mas que têm bloqueios, mas que têm filosofias, que têm ideias fixas na cabeça, que são contrárias à vida de Cristo, à lei de Cristo. Pai, leva-nos a um romper. Que qualquer outro tipo de verdade, que qualquer outro tipo de sabedoria, que qualquer outro tipo de justiça, que não seja Cristo, saia das nossas vidas. Queridos, o Evangelho é simples, é uma coisa só. É Jesus em nós, a esperança da glória. Fique só com Ele. Fique só com Ele, meu irmão. Fique só com Ele, minha irmã. Permita Jesus, hoje e cada dia, ter liberdade dentro de você, ter acesso ao teu coração, ter acesso à sua mente, à sua consciência, para marcar você com as marcas dele e moldar você para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a pessoa que você nasceu para ser, a pessoa que você foi projetada para ser desde a eternidade no coração do Pai. Que esse não seja só mais um ano, só mais um período, só mais um ciclo, mas que seja um tempo de romper, um tempo de viver num nível de fidelidade a Cristo como você nunca experimentou. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu gostaria de dizer para vocês, também com muita gratidão, com muito louvor, que quando nós olhamos para trás, a única coisa que a gente tem para fazer é louvar a Deus. Quantas coisas maravilhosas Ele tem feito no nosso meio, nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que tem sido fácil, que tem sido leve. Pelo contrário, muita renúncia, muitos passos de fé, de verdade. Mas nós temos visto a mão de Deus no nosso meio aqui. E eu creio de verdade, meus irmãos, a liderança da nossa igreja, nossos líderes de célula já sabem disso, já me ouviram falar isso. Os nossos líderes de ministério já me ouviram falar isso. O ano de 2024 vai ser um ano extenuante. Vai ser um ano onde você, meu irmão e minha irmã, te prepara, negão. Você vai ser esticado. Você vai ser esticada, minha irmã. Eu não tenho. Você queria que eu falasse um negocinho macio para você? Olha, cheio de algodão doce. Não vai. Mas é o seguinte, você vai ver o poder de Deus como você nunca viu na tua vida. Não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Um tempo de frutificação, um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, um tempo de ir a lugares onde você nunca imaginou ir, meu irmão e minha irmã. Te prepara em nome de Jesus por isso. Expectativas elevadas, porque o Senhor só faz grandes coisas. Amém? Amém? Eu queria deixar, antes de liberar vocês para a gente orar, pedir para vocês orarem uns pelos outros, pedir para os meninos. Tem 2 slides que eu gostaria de compartilhar com vocês como algo para reafirmar nesse momento na nossa vida como igreja, que são bem importantes, é coisa de oportunidade, né? O primeiro deles é sobre o curso Educação de Filhos. Não? Não tem? E o outro? O outro tem? Então, antes de jogar o outro, falar sobre o curso Educação de Filhos. É uma caminhada que nós fazemos com pais e mães e as inscrições, a formação do grupo, inscrições, mas é gratuito, né?
é muito rápida a formação desses grupos. Já temos pais e mães e a gente logo deve completar esse grupo. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você, se você ainda não fez educação de filhos, faça, mande o seu nome,